poeira, gente, muita poeira. Vou sentar um pouco mais pra frente. Quero contar a experiência que a gente teve em relação a esse carro, porque a gente vê muito pessoal do jornalismo automotivo dizer que é um carro que ele é muito restrito, que ele não é um off-road raiz, que ele não aguenta muita coisa, que ele é um 4x4, mas ele vai te levar num sítio, vai te levar numa fazenda, nada com muita extremidade. Tem que ser uma coisa bem leve. Então assim, o que eu quero passar para vocês? Desde quando eu comprei esse carro, eu tenho focado para explorar ao máximo a capacidade dele. O que ele consegue entregar em relação a essa capacidade off-road, para a gente ter segurança, ter conforto, ter capacidade de passar os obstáculos e tudo. Então assim, vamos lá. Como eu estou gravando agora, como eu comecei agora, nos próximos vídeos eu vou mostrar uma take sobre a Serra Branca. A Serra Branca pra gente, ela foi um ápice do limite desse carro. Por que eu falo? Porque a gente já passou em vários alagados, mas só que coisas que pega no para-choque. Nada que vai chegar próximo do motor, porque esse carro ele não tem kit snorkel pra gente colocar. Eu já procurei, mas não tem. Já perguntei a algumas pessoas se tem algum export, já pesquisei até na gringa para ver se tinha também, não acha. Kit snorkel para colocar nela, para ficar uma coisa mais, uma proteção a mais, né, para não entrar água no motor. Então assim, esse já é um calcanhar de Aquiles dela. Então você não pode imergir em muita profundidade, porque senão pode entrar água no motor e danificar. Mas passa, viu? Dente de alagado, riozinho baixo, com pedra embaixo, areia bem socadinha, passa tranquilo, não precisa ter medo. Você só não pode deixar passar o limite ali do para-choque, porque pode dar uma onda e essa água subir e entrar devagar também, vai dar certo. Já passamos em muito barro, atoleiro, lógico, ele não é capaz de entrar naqueles barros muito profundos e muito mole. Se for uma argila mais densa, um pouquinho mais menos funda, você vai ultrapassar tudo, bem tranquilo. Alagadinho assim com barro, também passa. Ele é um carro que tem um grip muito bom, mas graças ao pneu. Se não fosse o pneu também, com aqueles pneus originais que vem nela, ela não vai conseguir. Pode ter certeza que o suco do pneu vai encher de barro e vai ficar igual um pneuzinho careca. Não vai. Vai patinar as quatro rodas. Então assim, o que eu quero explicar sobre a Serra Branca que a gente foi? Nos próximos vídeos vocês vão ver o grau de dificuldade que ela teve em relação a outros carros que estavam na trilha também. Nós tínhamos todo quanto é tipo de carro. A gente viu de caminhonetes, de trollers, de Broncos, até mesmo Ford Ka, carro popular pequeno nesse lugar. Só que aí é onde que tem o grau de dificuldade de cada veículo, o que cada veículo passa para subir esses obstáculos. E um dos fatores que mais pode ser um problema para export é a questão da altura ao solo. Um carro mais alto, no obstáculo que a gente passou pela Serra Branca, ele vai conseguir subir, porém tem que tomar muito cuidado com pedras. Tem muita pedra que pode raspar na parte de baixo do carro, pode acertar o motor, você pode acertar ali o cárter, né, de óleo, a caixa de transferência, o diferencial do carro. Pode acertar até mesmo as bieletas ali, tem uns carros que tem umas bieletas muito baixas. Então assim, tem pontos que pode ser afetado com pedra. E aí é onde que a gente tem que só tomar certos cuidados em relação ao export. Porque o export ele tem esses problemas, que ele não tem uma proteção por baixo, ele não tem proteção ali perto da suspensão traseira, que tem uns ferros, que é as bieletas, aquele conjunto da suspensão, ele está muito próximo de encostar qualquer pedra que você passar ali perto do pneu. Então tomar muito cuidado. A Serra Branca, para quem não conhece aqui em Minas Gerais, aqui na região da Serra da Canastra, o pessoal tem falado assim que é um dos ápices da maior dificuldade do off-road, de obstáculo. E eu não conhecia. E ontem a gente fez esse obstáculo e eu tirei a prova realmente, olhando pelos vídeos, até de vídeos de outros profissionais,
a gente olhava assim e achava assim, não, beleza, dá para passar, não parece ser tão difícil. Eu creio que a Export vai passar. E à medida que eu fui avançando, eu parava nas estradas e perguntava para um motoqueiro, perguntava para um fazendeiro próximo ou para um próprio caminhonete que estivesse passando também, um outro carro maior, e perguntava como estava a condição da Serra Branca, como é que estava aquela condição de transpassar daquelas pedras lá. Teve uns que olhou assim e falou assim, não, que esse carro aí não sobe, pode voltar aqui lá, você não sobe com esse carro não. Quando eu olhava os vídeos, eu entendi assim, ó, que pelo vídeo, falei, não, dá pra ir, cara, não é possível que não dá pra ir. Parece que não é tão igual o pessoal fala. Às vezes eu achava que o pessoal tava desanimando, ou achava que a gente não conseguia ter o toque da direção para mandar o carro lá pra cima, né? E aí eu insisti, eu falei assim, ó, eu vou me desafiar e eu vou em cima desse propósito. Porque eu queria entender até mesmo a capacidade desse garoto para subir lá e até mesmo a minha capacidade de conseguir entender os obstáculos e passar e isso ganhando conhecimento e experiência. E foi muito interessante, pessoal, porque quando chegou lá, para mim já foi uma grande surpresa, porque quando eu estava fazendo o caminho do céu, a gente já pegou alguns obstáculos que eu já olhei assim umas valas no meio da pista, muito profunda, porque são lugares que máquina não chega para fazer reparo em pista. Elas vão estragando, e vem o tempo, vem a chuva, vem os carros que passam e vai patinando, vai furando mais buraco, e ali vai ficando. E cada vez mais exigindo mais ainda da tração dos carros e mais da capacidade deles. E até esse momento que a gente estava passando pelo caminho do céu, a gente já passou por alguns obstáculos que já nos deixou um pouco à prova. Teve obstáculo que eu parei assim, que eu fiquei preso um pouco nas valas, eu consegui retornar. Principalmente, elas estão nos piores lugares. Elas estão nos piores, que são os declives e os aclives, dependendo da posição que você tiver com seu carro. Estão sempre naquelas subidas. É a parte pior que tem para passar. Porque para baixo, todo santo ajuda. Mas para cima, meu amigo, é você mesmo. Não tem jeito não. E o carro tem que ser bom. No carro também. Então assim, quando a gente chegou lá na Serra Branca, parecia que não ia chegar. E a estrada muito ruim, a condição muito ruim. Estreita, o movimento muito grande. Muita vala, muito buraco. E uma coisa que eu sempre preocupei muito em relação até ao export é você entender que você tem que ter muita paciência, porque o seu carro não é um tanque de guerra e ele pode quebrar. O meu carro não tem upgrade de suspensão, não tem aquela suspensão mais forte, é tudo original. Ali tá tudo, o que tem mudado ali é somente o pneu, o resto é tudo original. E eu preciso entender que assim, ó, eu nem sei se a Ford teve capacidade de fazer o que eu fiz hoje, ontem, né, no caso. Eu nem sei se ela teve coragem de colocar um carro à prova dessa. E eu creio que não. Porque se você olhar os vídeos da Ford, não tem teste forte com export. Eles fazem uns testes nas pistas deles, é bem tranquila. Então assim, a hora que eu cheguei lá, eu me deparei com ao início da subida da Serra da Branca, eu juro pra vocês, eu assustei. Eu olhei assim, deixa a gente ansioso, preocupado, porque na minha cabeça eu tinha duas coisas. Primeiro, eu não podia quebrar esse carro lá em cima. Quem que ia me pegar lá? Quem que ia buscar o carro lá em cima? Eu ia precisar de ajuda de um Jeep. Ou para subir ou para descer. Para mim voltar, era mais de 100 km até a próxima cidade. E outra coisa, a minha volta, vamos supor, eu não vou conseguir subir, né? E para frente, e se eu tivesse que voltar, a estrada também não era muito boa. Eu já teria esse outro problema, ainda mais com o carro quebrado. Então a primeira preocupação foi essa, eu preciso dosar para não estragar o carro. Ainda mais que é um carro original. Segundo passo, eu não queria furar um pneu. Por que eu falo não queria furar um pneu? É só pedra. A subida lá é como se fosse um piso de pedra. É uma pedra sobre outra. E buraco, vala, tudo que vocês pensar tinha nessa. O grau de dificuldade da pista, ela é bem interessante para quem faz o off-road, até mesmo porque as pessoas gostam de ir para lá para justamente testar essa emoção, que aquela subida ou a descida, dependendo do lado que você tiver, ela traz uma emoção muito grande.
E eu vou te falar, você descendo ela, você já tem uma emoção grande demais, mas para subir, seu coração vai bater um pouco mais rápido, pode ter certeza. Porque o grau de, de subida, de altimetria daquela região, nós estamos ali uma região a mais de 1.600 metros de altura. Eu vou confirmar, mas é mais ou menos isso, é bem alto. E a hora que você chega no pé da Serra Branca para subir, você olha assim para cima, você fala assim, eu não acredito que um carro dá conta de subir num lugar desse aqui não. É muito alto, é muito reto para cima, é uma coisa muito estranha. Você bate aquela emoção e aquele medo de você olhar assim e falar, eu vou dar conta de fazer isso? Eu vou dar conta de subir lá? Esse carro vai dar conta de subir lá também? Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho o toque, eu vou dar conta de mandar o carro. Mas será que ele vai conseguir? Será que ele está preparado para isso? Aí vem os calcanhares de Aquiles do Export. E um desses, esse carro é 4x4 por demanda, né? Então é uma eletrônica que vai trabalhando tudo que o carro precisa. Perdeu uma tração ali, joga para lá e para lá e assim vai andando, vai subindo igual um caranguejinho. Mas tem um problema que não é nem um problema para ele, mas assim, o que poderia ter colocado nela, né, que seria um bloqueio de diferencial, como tem no seu irmão Bronco, né, nas caminhonetes, e seria de grande importância. Mas eu entendo a Ford, que a Ford às vezes pensava assim que não, esse carro não é um carro para fazer esse tipo de coisa. Se você quiser, você compra um carro num patamar um pouco melhor, né? Mas eu vou te falar, um bloqueio diferencial ou diferencial central ou um traseiro, ou pelo menos um traseiro, ajudava muito, mas muito mesmo, para evitar de patinar ou travar esse carro nas valas. Então assim, o que eu tive que tomar muito cuidado, quando eu entrasse nesses buracos, que eram os buracos mais compridos, atravessados, eu não podia fazer um X no carro. Se eu fizesse um X, ele ia travar. Ia duas rodas perder a tração, né, a aderência, o grip do chão, e ela ia patinar naquele lugar e não ia sair. E aí ó, entra outro fator também, que é você não ficar preso dentro dessa vala. Às vezes você vai para frente e o carro não vai, você vai para trás e o carro não vai, e você fica preso lá dentro. E é um lugar que às vezes você está passando, ele é estreito e não tem passagem nem para o que está vindo atrás ou que está vindo descendo na sua frente. Então assim, a minha preocupação era entender aonde eu ia posicionar as rodas para passar os obstáculos. E também lembrando, não bater a frente, né, o bico do carro no chão, que é bem profundo, ou bater a parte de trás também. Ainda bem que o ângulo de entrada e saída desse carro, depois que eu coloquei os pneus, ficou muito bom. Eu não coloquei lift, não quis colocar lift, não coloquei espaçador, nada dessas coisas. Que também eu acho bem interessante, ver ficar até mais bonito, mais alto, mas eu não coloquei, deixei original. E aí foi aonde que eu comecei a controlar a emoção e trabalhar a razão, pensar mais em relação ao carro, o que ele ia me proporcionar, o que ele ia conseguir fazer. Então assim, não foi fácil subir, nós chegamos até lá no top dele. Nas próximas filmagens que a gente vai postar, vocês vão ver que tem dois Broncos na frente, e o Bronco ele tem o bloqueio diferencial. E quando os carros estavam subindo, justamente eles estavam com os bloqueios diferencial ligados e subindo bem devagar, né, para evitar patinar. E assim, e o Export aqui, como eu não tinha um bloqueio de diferencial, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aproveitar um pouco de embalo. Em certos obstáculos eu precisava de embalar um pouco o carro para ele subir. E não adiantava eu vir devagarzinho, ele encostar e segurar o resto para trás. Eu tinha que dar uma embaladinha. Então assim, algumas técnicas. Eu não sou expert em trilha, ainda mais esse tipo de trilha. Eu não sou expert. Eu sou uma pessoa que muito curiosa. Eu aprendo, eu vejo os outros vídeos, eu acho maravilhoso ver os outros canais e entender como eles conseguem transpor esses obstáculos. E então assim, eu tentei entender e fazer a minha parte também. Eu acho que eu fui muito ousado com nosso amigo aqui, porque a trilha para ela é muito difícil. Muito difícil. Não deixa de patinar, queimar um pneuzinho nas pedras e perde muito grip. A torção dele também, devido ao seu formato de suspensão, ela não deixa aquela suspensão entrar direitinho no buraco, encaixar.
para grudar no fundo do buraco, para também ajudar a dar um grip dentro dele. Não, ela já entra já levantando a roda. Então tem certos como que eu posso dizer, desníveis da pista que também atrapalha no grip do pneu. Mas se não fosse esse pneu grabber a me ajudar na hora do grip, também não teria conseguido. E outra, baixar a libra do pneu também ajuda bastante. O risco da gente abaixar a libra é onde que a gente fica com mais medo de perder o pneu. Desse pneu cortar nas pedras. As pedras são pedras enormes, pedras pontiagudas. São pedras que estão de todo tipo no chão. Virada para cima, virada de lado, virada para o seu lado. Então assim, o cuidado é você subir, é você olhar as pedras, é a poeira, é os carros que estão descendo, é os carros que estão subindo, é moto que tá descendo, é bicicleta que tá descendo. Então assim, é uma emoção que vem de tudo quanto é espécie que você pensar. Então assim, ó, contando a experiência para vocês em relação à Serra Branca, para nós, a minha esposa estava comigo, ela vai aparecer também nos outros vídeos, ela estava comigo, ela também se sentiu bem a tensão, né, daquele momento. E assim, o fato de eu estar tranquilo naquele momento para passar os obstáculos foi aonde que deixou ela também mais calma, e a gente acabou se divertindo. Por mais que o trem era punk, difícil, a gente começou a se divertir, porque não era nem para dar risada, era para chorar mesmo. É muito, porque até quem tava com caminhonete, até quem tava com carros trollers, que a gente viu bastante, uns Jeep mais pneuzudo, mais alto, o pessoal também não tava se sentindo muito confortável para subir lá não. Até mesmo que quem tinha um grupo de carros que tava na expedição, que o pessoal olhava assim para nós assim, e falava assim: "Eu não acredito que esse cara vai subir com esse carro lá. Eu não acredito." Eu vi que o pessoal deixou nós passar na frente desse tudinho. Ficar tudo para trás. Eu acho que eles falaram assim: "Não, vamos ficar aqui embaixo e vamos olhar de camarote, porque vamos ver se ele vai conseguir." E para nós que tava ali dentro do carro, a gente não conseguia pensar em mais nada. Eu só pensava no foco da trilha, e foi maravilhoso. Então assim, dando um resumão, a gente passou o obstáculo todinho. Passa, ela passa, que esse pneu vai passar. Mas eu vou te falar uma coisa, não é todo mundo que vai conseguir. Por quê? Precisa ter conhecimento de trilha, precisa ter um conhecimento do seu carro, entender mais o seu carro, a capacidade do seu carro. Por que eu falo isso? Quando eu comprei, eu já comecei de pouquinho testar esse carro e entender o quanto ele consegue, o quanto ele vai. Então assim, quando chegou a Serra Branca, para mim era o ápice do negócio. Eu falei: ó, chegou aqui, passou, disso aqui mais eu acho que não vai. Então eu entendi que a Serra Branca, aqui na região da Canastra, foi o limite do export com esses pneus. Foi o limite. E eu não tô me gabando, nem falando que eu sou bom na direção, que eu toco a direção bem no off-road, não. Mas assim, eu estudei bastante para entender a trilha, para entender o chão, que é o que eu tô pisando. E eu tenho certeza que se for uma pessoa bem menos experiente, que não tem nenhum conhecimento, não vai subir. Inclusive, tem muita gente que abortou a sua missão lá. E tava com carros melhores, mais altos. E com um carro traçado. Mas por quê? É o medo. Ela te intimida. A Serra Branca, ela te intimida ao ponto de você chegar no pé dela. Você olhar assim pra ela e falar assim: cara, eu vou acabar com o meu carro. O que eu tô fazendo aqui? Às vezes, o que a lente da câmera tá te mostrando é nada. Eu tenho a prova disso. Porque quando eu via na lente dos outros, nas outras pessoas, eu olhava assim e falava assim: não, velho, vai passar, é tranquilo. Não é tão difícil. Mas na pele, lá, é outra história. É outra coisa. E lá não tem esse negócio de passar uma patrola para arrumar aquela estrada. Não tem um negócio de vou jogar um cascalho. Não tem negócio de asfalto, nada. Aquilo ali é a natureza. É da forma que ela veio e da forma que ela vai ficar. Porque, querendo ou não, com o passar do tempo, com o passar da chuva, das épocas das estações, aquilo ali vai piorando um pouquinho mais. Ainda mais que o trânsito de sobe e desce de Jeep é muito forte e não deixa de desgastar um pouco daquela região. Então assim, eu achava que estaria bem melhor. A estrada estaria bem melhor para subir que lá. A hora que eu vi que lá eu fiquei assustado, realmente, fato. Mas a emoção, gente, não tem preço. Aquilo ali, quem viver na pele, vai contar essa história igual eu tô contando para vocês. Porque é muito massa, é muito legal. Então assim, ó, esse é o resumo do carro.
dos seus graus de dificuldade, né, que é altura ao solo. Não tem um snorkel para passar em lugares mais alagados, então tem que tomar muito cuidado. Cachoeira do Zé Carlinhos, que tem que passar dentro do rio, tem que tomar muito cuidado. Passa na época seca, de água baixa, vai passar tranquilo. Começou a chover, sai fora. Esse carro não entra. O ângulo de ataque e saída, ele raspa muito aquele bigode. Ele tem um bigodinho lá na frente, depois eu até mostro pra vocês. Ele tem um defletorzinho de água lá na frente, que ele raspa muito no chão. Ele raspa o tempo todo. Ele raspou o tempo todo lá. Eu até tava pensando, eu vou perder esse bichinho, ele vai ficar aí na estrada. E a parte de trás não raspou nada. Nada. Mas raspou um pouquinho do diferencial que eu senti. E no meio do carro também pegou um pouco. Mais na lateral. Esse carro não tem rock slider na lateral também, que é muito importante. Mas se eu colocar um rock slider aqui na lateral dele, para proteger essa caixa de ar da lateral dele, não vai adiantar, eu vou perder a altura do carro. Porque ele é baixo, né? Mas uma proteção de chapa tem como fazer. E proteger ele por baixo todinho. Os braços da suspensão ali, motor, cárter, o diferencial, tudo tem. Eu não dei nenhum parceiro no canal, então assim, também nem tem como indicar. Mas eu sei que tem, tá? Essas proteção para quem quer. Bloqueio diferencial. Bloqueio diferencial é uma coisa que não vem, né? Nem acessório, nem nada, nem de fábrica, nada. Nem sei se um mecânico consegue colocar um bloqueio. Deve conseguir, não sei. Porém, faz falta, né? Às vezes não é a proposta da Export, né? Que a Ford não é a proposta de fazer isso com o carro, mas seria bem interessante, tá? O bloqueio, mas não tem. Então é uma coisa que para quem faz trilha, para quem faz essas expedições, quem tem o bloqueio diferencial, a tração reduzida, também não tem tração reduzida. Inclusive, só pulando o raciocínio, ele não tem a tração, né, de redução. Deixar o carro ali com aquela redução, jogar a potência máxima nessas rodas, ele não tem, igual as caminhonetes faz. O que eu fiz? Eu desligo o controle de tração, porque o controle de tração dele faz escapar a força do motor. Então eu desligo o controle de tração dele para deixar o carro mais solto e eu coloco no S, no Sport. Por quê? Porque ele vai jogar mais força, né? Ele vai jogar uma rotação maior no motor, mais força para essas rodas e ele vai estar livre. Então, para você fazer esses obstáculos, você tem que fazer isso. Porque se você deixar ele no drive e com o controle de estabilidade ligado, eu não sei se vai conseguir. Eu não testei, mas vai atrapalhar muito. Pode ter certeza. Então, assim, o certo mesmo é você desligar o controle de tração e colocar no modo S, que vai jogar mais potência, o carro vai ficar mais esperto, vai aumentar mais o giro e isso vai te facilitar bastante, tá certo? Então o problema da Export são esses, né? O calcanhar de Aquiles deles é isso aí, a altura do solo, aquele pneu original que não realmente é para asfalto e um bloqueiozinho também que não tem. E assim, o restante, ela é muito boa, ela é bem bacana, ela tira o sorriso da gente. Muita gente que viu a gente na trilha lá, andando com ela, às vezes, até aquelas TR4 da Mitsubishi, o pessoal olhava assim e falava assim, ixi, Export, nossa. Então assim, as pessoas às vezes não tinham a credibilidade que eu dei para ela. E eu fiz isso para provar o que ela é capaz de fazer, tá? Então foi bem bacana a experiência. Não vou ficar recomendando. Por quê? Eduardo, por que você não quer recomendar? Porque a forma de a gente pensar, de cada um pensar, é muito diferente. Então, assim, a forma que eu pensei naquele momento, preservação do carro, preservação do pneu, que eu não queria estourar um pneu naquele lugar ali. Me colocar um macaco, subir um macaco, aquele carro naquele lugar ali, não tinha nem como. Lá é assim, gente, ó. E é pedra, não tem lugar reto no chão para mim fincar um macaco e suspender essa roda. E outro, o movimento é muito forte. Para cima, para baixo, o tempo todo. E a estrada é estreita. Então, assim, essa questão de indicação é bem relativo. Eu não ficaria indicando, mas se você que tem experiência, que tem cuidado, que tem já mais ou menos esse pensamento que eu estou te dizendo, beleza, bacana, vai lá que vocês vão adorar. É bom demais. O carrinho dá conta. Mas se você não tem experiência, tem muito medo, né, não aconselho. Para você não ficar no prego lá, não ficar atravessado lá numa vala e passar transtorno.
é você olhar para cima assim e dar aquele desespero, você olhar para baixo é mais ainda também. Então, eu aconselho vocês a ter experiência. Mas esse menino aqui me surpreendeu, tá? A gente já viu muitos reportagens de jornalista automotivo dizendo que ele faz bastante coisa bacana, mas uma prova dessa da Serra Branca eu fiz. E ó, tá aprovado. Com muita cautela, tá certo? O carro é esse aí, gente. Eu não devo ficar com muito tempo com ele. Já explorei bastante a esse Export, já passei muita coisa que nem é recomendado e já fiz. E para quem quer adquirir e ter um carro desse, é bem bacana. Em relação também ao consumo, tá? É um consumo rodoviário. É até aceitável, mas dentro da cidade ela é um pouquinho gastona, tá? A média ela é relativa a cada pé, a cada pessoa, se você está abastecendo no etanol, se você está abastecendo a gasolina. Então não tem como eu ficar te colocando valores aqui, é relativo, depende de cada pessoa. Tem gente que vai fazer um valor alto, tem gente que vai fazer um valor baixo, tem gente que não vai acreditar na sua palavra, então é assim que é as coisas. E, e se tiver alguma dúvida, pessoal, em relação ao carro, pode colocar aí nos comentários aí, a gente vai respondendo, tá? E em relação também à Serra Branca, eu também falo, posso, né, eu tive a experiência, eu posso falar um pouco sobre ela também nos comentários, quem quiser escrever e perguntar sobre ela, tiver uma dúvida, quer ir lá com o seu carro. Ah, eu tenho um certo tipo de carro, porque esse carro aqui é 4x4 por demanda. Então, tem outros carros com 4x4 por demanda também no mercado, sem ser Ford. Então, a gente já vai mostrando para vocês como que é a experiência, tá bom? Pode perguntar tudo que vocês quiserem aí que a gente vai respondendo, tá? O vídeo está meio comprido, mas é um auto-explicativo sobre o export, que muitas vezes falta alguma experiência mais concreta, mais agressiva, para o cara apontar para você e falar, o carro foi assim, assim, assim. E isso aí é onde que traz a confiança pra gente. E a confiança que eu queria ter visto. Eu vi muita gente falar que sobe, outros falar que não era que é muito tranquilo. Gente, não é. Não é tranquilo. Da forma que a Serra Branca está hoje, não é tranquilo subir nela. E eu vou te falar, se subiu aqui é outra, o que tem para trás aí sobe tudo, tá? Então é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E os próximos conteúdos aí é andando na trilha. E vai lá ver, vocês vão adorar. Tá bom, gente? Ó, um abraço. E o rolê da vida deixa vocês aqui nesse momento. Até mais, um abraço.